O Francisco, Arauto de Deus, é inspirado em 2 livros que relatam a vida do São Francisco e dos franciscanos, e a estrutura do filme irá seguir a estrutura de um desses livros, que é se dividir em capítulos curtos que não propõem uma biografia, mas narram eventos cotidianos do santo e dos seus seguidores. Cada um dos capítulos funciona como se fosse um pequeno conto moral em que os ensinamentos do santo estão implícitos nas ações e nas consequências das ações em cena. Então não é um trabalho clássico nesse ponto. Ele não vai seguir uma evolução narrativa como, por exemplo, o filme do Henry King seguiu. É uma proposta que, na verdade, tem tudo a ver com os filmes, né, mais modernos e mais realistas do Rossellini. Boa parte dele, por exemplo, se passa em locações externas reais. O Rossellini tem esse grande apreço pelo que o mundo já tem a oferecer para a câmera, e quase todos os atores são amadores, não são realmente atores. Inclusive, o homem que faz o Francisco era de fato um franciscano. Então, a gente percebe já toda uma caracterização e uma abordagem muito realista, que tem também muita relação com as ideias do próprio santo, né? O São Francisco fez o voto de pobreza, ele tinha uma relação muito próxima com a natureza. Essa relação mais, digamos, crua do filme com os seus espaços representa isso muito bem, e o filme não vai lidar com nenhuma representação diretamente sobrenatural. Toda a sua concepção de fé nasce dessa relação com o real. A fé é vista, digamos, como um fenômeno da matéria. É um filme sobre essa presentificação do santo, sobre como a sua simples presença plena em relação ao mundo real e ao cotidiano traz uma revelação que não é desse mundo. Em relação aos outros filmes, ao Thérèse e ao Bernadette, é o trabalho que mais vai, entre aspas, humanizar o santo. Até a dinâmica de cena dele é bem mais espontânea e menos rigorosa. Você percebe que algumas ações não foram ensaiadas, e o filme até flerta um pouco com a comédia em alguns momentos. Ele tem cenas mais inusitadas nesse ponto, mas também tem momentos absolutamente emocionantes. Uma das melhores cenas, por exemplo, é quando o Francisco encontra um leproso de noite e o abraça, o acolhe. É uma das únicas cenas do filme em que a luz é um pouco mais trabalhada, porque em teoria ela se passa de noite, mas provavelmente foi filmada de dia, e aí existe uma luz baixa, uma luz mais impressionista, que torna a figura do santo e o doente figuras muito parecidas, o que realça esse sentimento de semelhança, esse desejo de semelhança. E no final da cena, o Francisco deita chorando sobre o campo, em um plano que de fato parece uma pintura. Então, apesar dele ter esse lado aí mais realista e espontâneo, esse trabalho também terá um lado mais rigoroso em momentos pontuais. Até os gestos dessa sequência com o leproso são mais marcados, são mais rigorosos. O Rossellini é um diretor que tem outros filmes com temáticas diretamente religiosas e católicas,
Mas mesmo nos seus filmes não religiosos, ele sempre intui uma presença, uma força do mundo que nasce da matéria. Mesmo trabalhos bem realistas, como o Stromboli e o Viagem à Itália, possuem um lado misterioso e místico muito forte.